tudo bem? Olha só, hoje eu vou trazer um assunto aqui que muitas de vocês têm dúvidas e eu recebo isso aí diariamente nas minhas caixinhas de perguntas no Instagram, enfim. Muitas de vocês se perguntam: por que meu bumbum não fica durinho? E hoje nessa aula aqui eu vou mostrar para vocês os erros que vocês cometem, o que vocês precisam fazer para de fato ter esse bumbum durinho. Mas antes de entrar na aula em si, eu quero me apresentar. Eu sou o personal Rafael Amaral, eu tenho mais de 13 anos de experiência no treinamento em musculação e eu me especializei justamente nessa área do bumbum durinho. E as meninas, minhas alunas, elas ganham bumbum durinhos e de bônus ainda ganham uma cintura fina, tá? Vocês vão entender isso hoje na aula. Então, vou compartilhar aqui com vocês a parte do bumbum durinho, né? Então, meninas, quantas vezes vocês já se dedicaram na academia, vocês fizeram agachamento, máquina, cadeira abdutora, que é aquela que você senta, abre bem a perna, e mesmo assim olharam no espelho e sentiram que nada muda. E hoje eu vou te mostrar por que isso acontece, certo? E o que você pode fazer para destravar de uma vez os seus resultados, tá bom? Então, ó, você já se dedicou na academia e mesmo assim não viu resultado? Isso acontece bastante. O que você mais sente falta no seu treino para ver resultados reais? O que você sente mais falta? Hein? Me conta aqui qual parte do corpo que você sente mais dificuldade, né, em mudar. Eu sei que hoje a aula a gente está falando de bumbum durinho, mas eu também quero saber de vocês aí qual a outra parte do corpo que vocês têm dificuldade de mudar no treinamento, tá? Então, aqui ó, para vocês entenderem por que é difícil você copiar treinos da internet, você fazer um treino sem estrutura. A gente vai ver isso aí daqui a pouco. Mas só nessa figura aqui, ó, você já vê que existe vários tipos de glúteos, né? Cada glúteo tem um desenho diferente, cada um tem uma genética diferente. Então, é importante você primeiro identificar qual tipo de glúteo você tem. E aí depois que é identificado, aí sim a gente planeja uma estratégia, um plano de ação para mudar, né, esse seu glúteo, para ele melhorar a estética dele, ficar com a estética mais desenvolvida e você vai ficar mais feliz com essa estética, né? Vai deixar aquele bumbum molinho, você vai deixar ele duro e é possível sim, certo? Então, os problemas comuns que eu vejo bastante e que vocês também às vezes repetem muito é essa parte de passar horas na academia achando que quanto mais você treinar, mais você vai ter resultado, tá? E isso aqui é um mito, tá? Então, treinar sem uma estrutura, você copiar treinos da internet também não vai te ajudar, tá? Sentir só perna, né? Você está fazendo exercício de glúteo, mas às vezes você sente mais perna queimando do que o próprio glúteo, tá? Isso aí te parece familiar? Você também sente isso na hora do treino? Só copiar treinos da internet, que nem eu falei, e sentir a perna queimar mais do que o próprio glúteo, certo? Então você já se perguntou, parou e perguntou assim no meio do treino: meu bumbum não muda nunca. Será que é genética? Olha aí, vamos começar a falar aqui dos erros, certo? Que mais você pode estar cometendo aí e é bom você saber que você está cometendo esses erros para aí sim conseguir mudar. Então, ó, muitas mulheres aí, ó, ficam fazendo séries soltas sem progressão de carga. Então, se você é daquelas lá que só faz 3 de 15, 3 de 10, 3 de 12, em vários aparelhos, sem ter a progressão de carga correta, você tá como se estivesse dirigindo um carro, só que sem destino algum, tá? Então, o corpo, ele precisa, sim, de uma sobrecarga, tá? Progressiva, tem que respeitar essa sobrecarga que você vai colocando. Aí depende da estratégia, tá? Mas às vezes é de semana em semana, de 2 em 2 semanas. Cada caso é um caso. Você vai precisar também de um planejamento para fazer isso, tá? Sem se machucar, controlando todas as variáveis do treinamento. Então você vai fazer de forma segura, tá? Então eu tenho até um exemplo aqui de uma aluna minha que ela sempre fazia os mesmos treinos, né? Os mesmos exercícios, né? Então qual que foi o resultado dela? Ela não teve nada de evolução, tá?
E aí, quando eu peguei o treino dela e a gente colocou uma progressão de carga lentamente, tá? E uma variação de exercícios planejada dentro da estrutura daquele glúteo que ela precisava, em 8 semanas ela já tinha mudado o glúteo de uma forma muito visual, tá? O glúteo ficou mais durinho. E as consequências são essas: você fica sempre fazendo as mesmas coisas, ó, estagnação e falta de evolução. Então, a solução aqui é realmente então seguir um treino planejado, certo? Com progressão de carga e de volume de treinamento. Entenda carga e volume como carga de treinamento de peso que você carrega, e o volume ele está muito relacionado a quantas séries você tem no treino do dia, quantos exercícios tem nesse treino, tá? Então tudo isso aí tem que ser calculado para que você responda bem. E o segundo erro? O segundo erro é você estar focando no lugar errado, tá? Então às vezes assim, você está treinando quadríceps como se fosse glúteo. Tá? Você tá aí, às vezes, passando horas no leg press aí, fazendo. E você só vai crescer a coxa, você não vai crescer o bumbum. Até no agachamento, se você não souber ativar a musculatura ali correta, que é o glúteo que a gente quer, você vai trabalhar muito mais sua perna do que apenas o glúteo, tá? Então, por exemplo, se você quer glúteo, isso é meio óbvio, né? Você precisa sim de exercício que envolva quadril, tá? Que trabalha ali, por exemplo. Você pode trabalhar aqui, ó, esse hip thrust é a elevação pélvica, tá? A cadeira abdutora é um excelente exercício também para trabalhar glúteo. O terra sumô, tá? E entre outros exercícios. Tudo vai depender do que você vai precisar, do que seu glúteo está precisando para deixar ele durinho. Então você já viu aqui que não adianta você só copiar um treino da internet ou então fazer esses treinos genéricos se você não olhar a estrutura do seu corpo, entendeu? Então é focar no lugar errado, é o segundo erro. Você está gastando tempo na academia e energia sem estar focando no que realmente importa, que é ter o bumbum durinho. E o terceiro erro aqui, ó, é você não ativar o glúteo. É isso mesmo. Então às vezes a pessoa tá até lá, a mulher tá lá no treinamento de glúteo, tá? Então ela tem vários exercícios para glúteo, mas ela não consegue ativar esse glúteo de forma boa, com uma boa qualidade de contração, que a gente chama, tá? Você não consegue, você tem até lá os exercícios bons para o glúteo, mas você não está conseguindo ativar eles. Então, se você não sente o glúteo, não adianta. Então, o pré-requisito é o quê? É desenvolver uma consciência corporal. Isso é essencial para você poder ativar o glúteo. E é por isso que a gente tem os exercícios aí, né, de ativação de glúteo no início do treinamento. Tá? Então, uma demonstração prática e rápida. Se você quer ativar o glúteo, por exemplo, é fazer uma elevação pélvica com elástico, no solo mesmo. Tá? Apenas 5 minutinhos, se você conseguir fazer isso, 5 minutinhos de forma consciente, concentrando bem ali a ativação do glúteo, tentando não sentir posterior de coxa, nem o quadríceps, que é a parte da frente da perna, sentir só o glúteo ali contraindo, você faz 5 minutos dessa ativação, você tem o poder de mudar o seu treino todinho de glúteo. Você vai ter uma consciência muito melhor, tá? Então, um exemplo muito comum aqui, ó, sentir a lombar e quadríceps e não sentir glúteo, principalmente na elevação pélvica. Então tem alguns ajustes aí que precisam ser feitos para você sentir só o glúteo. E um deles é fazer essa ativação que eu acabei de falar aqui antes do treino, tá? Ativação do glúteo. E é o resultado disso, ó, você tem um esforço desperdiçado, né? Então você faz ele gasta energia e essa energia não vai pro glúteo, vai acabando indo para outras partes do corpo. Então aqui, ó, uma solução prática para você: 5 minutos de ativação antes do treino. Ó, elevação pélvica, essa abdução do elástico, você deve estar se perguntando. Isso aí a gente chama concha, tá? Você deita de lado. Tudo isso que eu tô te falando tem dentro de um protocolo interessante, bem estruturado de treinamento de glúteo. Se você não faz isso, você está perdendo tempo, né? Você está treinando glúteo, você poderia estar evoluindo aí 100%, você está evoluindo 10% e achando muito ainda. Então essa abdução de elástico é você deitar de lado, coloca o elástico ali acima do joelho, você vai abrir uma perna e vai fechar devagar.
contraindo bem o glúteo. Então, esses são os 3 erros que mais vejo na academia. Que minhas alunas, quando chegam, elas chegam com esses 3 erros. Gritante. Então, ó, como que a gente faz para melhorar isso? Vamos lá. Temos aqui também 3 pilares para a gente poder melhorar tudo isso. Certo? Então, o pilar 1 é o treino inteligente. Tá? E o que é um treino inteligente? É você unir o volume do treinamento, que é que eu te falei mais cedo, que tá baseado no número de repetições que você faz, o número de exercícios que você faz, né? A carga que você carrega já vai para intensidade. Então a gente vai unir volume, intensidade, frequência semanal e amplitude total do movimento. Tudo isso é um treinamento inteligente. Então não é sobre fazer, é sobre você fazer melhor. Deu para entender isso aí, bem claro? Então, quando você faz um treino inteligente, você une tudo dentro de um treinamento do seu dia lá de glúteo. Aí vai calcular volume, intensidade, que é a carga que você vai carregar, você vai levantar, né, no caso. A frequência que você faz esse treino durante a semana, a amplitude total do movimento, né? Tem dias ali que você vai explorar um pouco mais, às vezes um pouco menos. Tudo depende de quem, o que precisa, em que momento a pessoa está dentro da periodização. É iniciante? É um tipo de treinamento. Já é intermediário? É outro treinamento. Avançado? Outro tipo de treinamento. Então, ó, um exemplo prático aqui, ó, que você pode fazer, você pode aí substituir a cadeira abdutora por um avanço com carga, né? Isso aí você pode sentir uma diferença na hora. Por quê? Às vezes a pessoa já está tão acostumada com a cadeira abdutora, né? Já faz ali um movimento legal, consegue ativar, mas às vezes um avanço com carga, ela já não está tão boa. Então ela precisa treinar esse avanço com carga para trabalhar o glúteo de um outro ângulo. Então vai trabalhar outras fibras no glúteo. Então tudo vai depender, né? Para quem que é e qual que é o histórico que você tem. Isso serve para todos os níveis, tá? Iniciante, intermediário, avançado, tá? Então, o primeiro pilar para a gente consertar os erros é esse, é você fazer um treinamento inteligente. Não é você treinar mais. E o pilar 2, para quem realmente quer um bumbum bem durinho, aí você vai precisar de uma nutrição. E vai ser aquela nutrição estratégica, tá? Então, sem nutrição certa, não tem glúteo durinho, tá? Por exemplo, para afinar a cintura, você precisa de déficit calórico. E para projetar o glúteo, deixar ele ali durinho, para trás, empinadinho, você precisa de um superávit controlado. Ou seja, você precisa consumir um pouquinho mais. E a proteína é essencial para você fazer isso, tá? Então você precisa de proteína para quê? Para construir um músculo durinho, é um músculo denso, é um músculo que tem qualidade muscular, certo? Então, primeira coisa que você tem que perguntar é, você já calculou a quantidade de proteína que você consome? Então, ó, eu coloquei aqui o que a ciência diz, né? O mínimo, isso aqui eu estou falando para mulheres, tá? Isso aqui é para mulheres, para homens é outra coisa. Então, o mínimo aqui, ó, para você só manter a sua proteína em dia ali, sem catabolizar, ou seja, sem perder músculo, é 1,6 gramas por quilo de peso corporal. Só que a gente quer o quê? A gente não quer só manter, a gente quer ganhar ali um pouquinho de volume, ganhar ali a densidade muscular. Então, para isso a gente precisa entrar aqui, ó, para hipertrofia e definição, que é entre 1,8 a 2,2 gramas por quilo de peso. Como é que eu faço isso? Ó, como, por exemplo, uma aluna que pesa 65 quilos, eu coloco ali, geralmente, eu gosto de colocar 2 gramas por quilo corporal dela, tá? Para não ficar nem entre 1,8 e 2,2. Ou seja, você vai multiplicar o seu peso vezes 2. Vai dar 130 gramas ao dia. Nessa aluna aqui eu coloquei 65 quilos, certo? Acima de 2,2 gramas por quilo, aí ó, já é para casos bem específicos aí, é para atletas de alto rendimento, para atletas que estão em cut, né, que é aquela parte de secar bastante. Muitas mulheres aí que competem, né, elas fazem isso.
Enfim, mas não é o nosso caso aqui. O nosso caso, a gente vai ficar no limite de hipertrofia e definição, que é um limite seguro, um limite ali que vai te dar uma saúde legal. Você não vai passar fome, tá? Porque a proteína ela tem essa vantagem de saciar bastante. Então, mas para isso é legal ter a nutrição estratégica, certo? Então, glúteo durinho, você precisa de nutrição também. Então, é treino inteligente, nutrição estratégica, certo? E o terceiro pilar, você vai precisar de uma postura e consistência, exatamente. Se a execução está errada, o glúteo ele não trabalha, nem no agachamento, nem na elevação pélvica, nem na cadeira abdutora, nenhum. Se sua postura estiver errada, outros músculos ali vão roubar que o glúteo tinha que estar ativo, né? Que tinha que estar trabalhando, tá? Então, no agachamento, se o tronco cai demais, quem trabalha é o quadríceps, certo? Então, o segredo é que você ter postura e constância. Ou seja, todo movimento que você começar a fazer dentro da musculação, na academia, ele começa com e termina com postura. Só de você manter a postura correta, você já começa a ativar os músculos corretos, tá? Então, ó, que eu coloquei aqui, ó, aprender a postura certa e repetir com constância. Então, ó, a disciplina, ela bate a intensidade solta. O que isso quer dizer? Todos os dias, né? O que isso quer dizer? Não adianta você só treinar mais se você treina torta, se você treina sem ativar a musculatura correta. Eu estou falando do bumbum aqui, mas isso se aplica a qualquer exercício, tá? Então, a postura ela tem que começar certa e terminar certa. Isso que vai envolver outros fatores, né? Que você não vai... A chance de você se lesionar é muito menor quando você entra com a postura, tá? A chance de você ter ali um resultado aumenta bastante, porque você vai trabalhar menos, você vai treinar menos, só que você vai conseguir cada contração ali, ó, cada repetição, você vai conseguir contrair a musculatura certinha. Você não vai desperdiçar energia ali com a sua postura torta, ou, né, ou mal executada ali. Então, a postura é uma coisa que você precisa treinar desde o começo, principalmente iniciante. É muito mais fácil o iniciante aprender a postura certa do que um avançado ou intermediário que já tem alguns vícios posturais ali em alguns exercícios, ele reaprender o movimento. Por quê? Para reaprender, às vezes, você precisa diminuir a carga, né? E a carga, quando você diminui, para quem às vezes, por exemplo, faz um agachamento ali com 40 quilos, já com muita dificuldade, né? Para você diminuir ali, às vezes, para 20 e fazer um movimento bonito, com postura, ativando bem ali só o glúteo, por exemplo, a direção máxima ali para o glúteo, né? Às vezes a pessoa fala, pô, mas eu agachava com 40, mas com 40 você não estava ativando da forma que você poderia ativar o glúteo, você estava ativando mais o quadríceps do que o glúteo. Então, mudar isso na cabeça, às vezes é um pouco difícil, mas quando você sabe o que você está fazendo, aí é mais fácil você diminuir a carga, treinar ali dentro do limite de peso, de carga que você tem, né? Para ativar só a musculatura alvo. No caso aqui, glúteos, tá? Então, olha só. Aqui, ó, eu tenho um caso legal que essa minha aluna aqui, ó, treinava ela 4 vezes por semana há 2 anos. Olha só. Ela não tinha um resultado assim, tá? Ela não tinha essas mudanças. Ela ficava mais ou menos sempre como antes. Ele emagrecia um pouquinho, mas depois também engordava de novo, né? E aí, ó, só dessas coisas que eu falei aqui nessa aula, a gente ajustou a postura, a gente ajustou a ativação, né, muscular ali do glúteo dela. Olha a diferença, né? Ajustamos a dieta e, lógico, a periodização, né, que é o treino. Então, ou seja, o treino dela foi dividido todo mês, fazia uma coisa diferente, tá? E aí, em 10 semanas, isso aqui, ó, quando ela começou a fazer essas mudanças, né? Em 10 semanas, ó, ela conseguiu um glúteo empinado, a cintura dela aí, ó, diminuiu 4 centímetros, né? E a genética não mudou, né? Você vê que a genética não mudou, mas a estratégia sim, né? Então prova aqui, ó, de que a estratégia supera esforço sem direção, tá vendo? Então não adianta você ficar aí, copiando treinos, não adianta você ficar colocando coisa onde não tem, porque você viu alguém fazendo
e assim pega mais glúteo, assim não pega. Enfim, não adianta você querer ter um atalho se você não tem uma base muito bem feita, certo? Então, para você ter um resultado desse de 10 semanas, não é mágica, não é porque ela usou um suplemento X ou então porque ela fez um atalho no treino, não. Aqui é coisa simples, a coisa é básica. Quando você entende que a estrutura dessa aluna aqui, ela precisa trabalhar o glúteo. Olha como o glúteo dela está mais empinadinho, mais durinho, né? Olha a foto de antes. Se você ver aqui no lado, ó, olha como essa área aqui, ó, ela tinha desenvolvida, mas não estava ativa. Ela tem um bom volume de glúteo, certo? Mas olha só, ajustamos a ativação dela, dessa área. Então, o volume de treino para ela nessa área foi maior, entendeu? Então, a dieta, a periodização, tudo acompanhando, tudo certinho. E olha aí o resultado que deu 10 semanas depois, ó. 10 semanas. Olha a cintura dela como ela, que eu falei que vem de brinde, olha aí, ó. Quando você ajeita a postura, automaticamente ali já muda, entendeu? E agora ela está avançando mais ainda. Então foram só 10 semanas, agora ela está em outro nível. Daqui a pouco vai ter um outro antes e depois dela. Então, se você precisa disso aqui também, você precisa de um método que te entregue isso aqui, entendeu? Você precisa saber para que você está fazendo. Por isso que eu estou fazendo essa aula, porque é para você entender e não é porque você viu na internet ou então você viu alguém falando e serve para você. Algum momento pode servir, mas que momento é esse? Entendeu? Então, ó, recapitulação aqui, ó. Vamos lá, vamos recapitular o que a gente viu hoje, ó. Então, para conquistar um bumbum durinho, primeira coisa que você vai ter, um treino estruturado para suas necessidades, certo? Tem que ter um treino estruturado. Tem uns testes que são feitos também para saber como é que está a ativação do seu glúteo, certo? Segundo ponto, você tem que ter a nutrição ajustada para o seu caso também. E ó, quando eu falo em nutrição, eu não estou falando aqui em passar fome, eu não estou falando aqui em fazer aquelas dietas muito radical, né? As dietas radicais que tem aí de comer só um tipo de alimento, ou então cortar carboidrato. Não estou falando nada disso. A nutrição é o quê? Para nutrir dentro daquele programinha que eu te falei só das proteínas, que eu te falei que tem um cálculo da proteína, também existe cálculo para carboidrato e cálculo para gordura, certo? Então, quando você tem tudo isso estruturado, você consegue comer, né, as coisas que você gosta de comer dentro das calorias que você pode comer durante o dia. Então, isso não é passar fome, tá? Você tem que treinar, inclusive, com energia, para o seu treino ser bem eficiente, certo? Terceiro ponto que a gente viu aqui, ó, é a ativação muscular, né, do glúteo e a postura. Para quê? Para a gente sempre colocar a contração lá no glúteo, onde que a gente mais precisa, né? É o que? É treinar, 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 treinar e treinar. Você só vai conseguir ativar o glúteo quando você faz de forma calma, consciente do que você está fazendo e sabendo por que você está fazendo. Não, você fica fazendo só por fazer. E é isso aí eu vejo direto na academia. A pessoa agacha de qualquer maneira. Ela levanta um peso ali do chão, levanta de qualquer maneira. E não é assim que um treino bem feito é feito, né? Quando você faz um bom treino, não é assim que se faz. Não é levantar de qualquer jeito, não é levantar sem postura, não é você só empurrar a carga ou puxar a carga. Não é isso, é você fazer a conexão ali entre a mente e o músculo e contrair o máximo, cada repetição valer a contração. Senão você fica que nem a maioria que faz. Treina há meses, só que não vê resultado. E aí acho que o problema é só o treino, acho que é o método, que precisa de um método avançado de treinamento, que precisa que o treino é fofo, né? Enfim. E aí, ó, a quarta coisa que a gente viu é a constância, né? A constância ela vale muito mais do que você por fazer treino, fazer um treino longo, fazer um treino com muito exercício, né? Então as pessoas elas ainda acreditam que um bom treino é um treino que tem vários exercícios, né? E não é bem por aí, né? Pode sim ter alguns
algumas variações, é importante ter variações também de exercício, mas tem um limite. Não precisa ficar 2 horas na academia para que o treino seja um treino forte, para que seja um treino bem feito. A gente consegue fazer um treino muito bem feito em 40 minutos, até 1 hora de treino. Você sai com o treino sentindo seu glúteo, ó, estourando, durinho. Sabe? Quando você vai subir a escada assim, parece que o glúteo vai bater lá na nuca. Então, você não precisa de 2 horas na academia para fazer isso, tá? Então, ó, o que não vai funcionar? Copiar treinos, viver só de aparelhos, tá? Treinar sem sentir o glúteo. Se você tá fazendo essas coisas, é hora de você parar, hora de você respirar, né? E você rever o que você está fazendo para você não ficar apenas indo para academia gastando seu tempo, sem algum método, sem saber o que você está fazendo, sem resultado nenhum, né? E viver nesse ciclo de frustração. É muito ruim, né? A gente tá correndo atrás de um resultado na academia e passa 2 meses, 3 meses e o resultado é mínimo. E você tá indo lá, tá tentando comer direito, tá tentando descansar legal, mas o resultado não vem. Então a gente tem que olhar tudo isso aí que são coisas simples de fazer, mas precisa de quê? Precisa de estrutura, você precisa de planejamento, precisa de uma estratégia, de um plano de ação, certo? Por fazer, vai dar esse resultado que ainda não chegou. Então, ó, para fechar aqui, ó, seu bumbum ele não está travado, ele só precisa do estímulo certo. Foi o que eu acabei de falar, tá? E não é sobre treinar mais, é sobre treinar certo. Certo? Isso significa o quê? Certo para você. O seu treino é diferente do treino da sua amiga. É diferente do treino do que você vê na internet. Então, quando você começa a entender isso, você trabalha muito menos e o resultado é muito mais. Entendeu? Você consegue ver isso visualmente, tá? Então, espero que vocês aí tenham entendido, tá? O porquê que eu fiz essa aula, que é justamente aí para vocês conseguirem desmistificar essa coisa de que o bumbum durinho é uma coisa difícil de se conquistar, que é uma coisa que está muito longe, que sua amiga consegue, a blogueira consegue, mas você não consegue. Então, quando você começa a entender que esses 4 pilares aí, o treino estruturado, uma nutrição ajustada, a ativação e postura, né? Tá tudo junto. E a constância, são os 4. Você entendeu isso? Você vai conseguir seu bumbum durinho, entendeu? Só que você precisa fazer a coisa certa. Você precisa fazer os exercícios certos para você. Você precisa de uma estrutura que tem um começo, meio e fim dentro do treinamento. E, lógico, dentro do seu mesociclo que a gente chama, né? Dentro do seu mês, 2 meses, 3 meses, tem que dar estímulos diferentes. Então, ó, para ter bumbum durinho não é difícil. Você só precisa do treinamento certo. Tá legal? Então, ó, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só acessar aqui, ó, vou dar aqui o meu perfil do Instagram, tá? @personal Rafael Amaral, tudo junto. E lá vai ter muito conteúdo para vocês aproveitarem. Para qualquer dúvida que se vocês tiverem também, vocês podem me mandar mensagem, pode mandar e-mail, pode mandar o direct, que eu vou ter o maior prazer de respondê-las e mostrar para vocês que esse caminho não é difícil. Vocês só precisam entender antes de executar. E uma vez que vocês fazem isso, tudo fica mais fácil de vocês conseguirem o objetivo de vocês, que é o bumbum durinho. E ó, o bônus é você conseguir a cintura fina. Olha que maravilha! Você treina para ter o bumbum durinho, seu bumbum fica durinho e ainda de bônus você ganha uma cintura fina. Parece bom demais para ser verdade, né? Mas é isso que minhas alunas acabam tendo, tá? Então, ó, qualquer coisa é só mandar mensagem e até a próxima.